O fim do universo alternativo em Shingeki no Kyojin, galera. Essa é uma teoria que tem circulado já há alguns meses na internet. Eu li essa semana e decidi compartilhar com vocês, principalmente porque a gente tá na reta final de Shingeki no Kyojin, tá todo mundo querendo saber como é que vai ser esse final, e esse é um dos possíveis finais. Eu queria compartilhar com vocês, ao mesmo tempo também dar os meus pitacos pra dizer o que eu acho sobre ela. Mas antes, só lembrando que a gente tá quase batendo a meta de 400 mil inscritos, então eu conto muito com a sua inscrição pra gente poder bater essa meta logo, e assim você não perder os próximos vídeos que saírem tanto do mangá quanto do anime de Shingeki no Kyojin, beleza, galera? Agora vamos lá, que o negócio vai ser doido, agora. O primeiro ponto pra gente começar essa discussão gira em torno do capítulo 120, quando a gente vê fragmentos de memórias do Eren, e a gente vê no canto superior esquerdo um fragmento dessas memórias que mostra o Armin e a Mikasa. Mas se vocês repararem, eles dois estão levemente diferentes do que o visual que a gente está acostumado a ver deles. Esse visual, tanto do Armin quanto da Mikasa, são uma referência ao que é chamado de Shingeki no Kyojin Castas Escolares, que é basicamente um universo alternativo onde os personagens eles vivem uma vida simples e pacífica e frequentam o ensino médio. E essa historinha paralela, ela está inclusa no final de cada volume do mangá, partindo do volume 21. Ou seja, toda vez que o volume do mangá ele acaba, a gente vê uma página ou uma página dupla contando um pedacinho, um fragmento dessa história onde os personagens eles vivem nesse universo paralelo escolar. Essa historinha, ela tem alguns elementos curiosos, né, que fazem referência ao próprio mangá original, como por exemplo, o Eren ele sonhando com um apocalipse zumbi acontecendo na escola. E depois, quando ele acorda e descobre que foi só um sonho, ele começa a desejar que aquilo fosse verdade ou que algo acontecesse naquele mundo que tirasse um pouco do tédio dele. Quase que como aquela síndrome de Light Yagami, né? Ele querendo que, olha só, algo acontecesse porque, nada me satisfaz nesse mundo, é tudo tão sem graça. Mas enfim, independente das semelhanças, ele também age, o Eren ele também age dessa forma nessa historinha paralela, e ele acaba desejando que aquele apocalipse zumbi acontecesse e fosse real. Só que além disso, ele também cogita a possibilidade dele se tornar ele próprio uma ameaça para a própria humanidade, porque ele pensa assim, cara, não tem como um apocalipse zumbi acontecer, então será que eu posso de alguma forma me tornar uma ameaça a toda a humanidade? É meio deslocado esses elementos, mas são mais uma referência mesmo à história original que a gente está vendo agora, né? Claramente o Eren ele é uma ameaça à humanidade no momento atual da história. E além disso, no final dessa historinha ele vê a Ymir, a fundadora Ymir, aparecendo para ele como uma figura de uma deusa. E o curioso é que a fisionomia da Ymir, agora nessa historinha paralela, é praticamente idêntico ao visual que a gente conhece dela na história original do mangá. E agora a gente já começa a cogitar a possibilidade, peraí, será que tem alguma coisa que conecta esses dois universos? O autor de Shingeki no Kyojin, o próprio Isayama, em uma entrevista ele fala sobre essa história paralela e ele diz o seguinte, abre aspas, que se possível, eu gostaria de desenhar algo que se conectasse com a história original, mais uma vez se referindo a essa história paralela que é passada no final dos volumes. Então já fortalece a ideia de que existe realmente uma intenção por parte do autor em unir essas duas coisas. Vamos seguir. O segundo tópico dessa teoria envolve o mangá de Shingeki no Kyojin sendo inspirado no jogo Muv-Luv, que se trata de universos alternativos, um jogo que se trata de universos alternativos. E o mais curioso disso tudo é como o jogo ele começa e como o jogo ele termina, e as referências que isso faz ao próprio mangá de Shingeki no Kyojin, porque assim que o jogo começa é dita a seguinte frase, abre aspas, parece até que eu acordei de um longo sonho. Por quê? Eu tô chorando. Isso se refere muito ao próprio primeiro capítulo do mangá, onde o Eren ele também acorda, abre aspas aqui, né? Ele dizendo, eu sinto como se eu tivesse tido o maior sonho, ou um grande sonho. E depois a Mikasa ela aparece perguntando, Eren, por que você tá chorando? Então tá muito clara a referência aqui, mas não é só no começo desse jogo, mas sim também no final, porque o final do jogo termina na frase vejo você depois, que a Mikasa ela fala no primeiro capítulo, no meio daquele sonho que o Eren tava tendo, e depois a gente descobre que
tinha tudo a ver, era na verdade o mesmo sonho que a própria Mikasa, ela também teve nesse penúltimo capítulo do mangá. Então parece que as coisas estão se interligando ali, né? Tanto que os dois, eles faziam parte do mesmo sonho. Mas o curioso é que nesse jogo Muv-Luv, o protagonista, ele sai do universo alternativo de destruição, que seria esse que a gente tá vendo agora, Shingeki no Kyojin, e volta para o seu mundo anterior. Ele perde todas as memórias e todo mundo esquece o que ele fez. Então, basicamente, esse universo escolar que a gente vê no final dos volumes de Shingeki no Kyojin seria esse universo anterior que precede o universo que a gente conhece da linha temporal de agora, desse mundo de destruição. A hipótese aqui seria o Eren ele fazendo um contrato com a própria Ymir naquele mundo e desejando que ele vivesse no mundo de destruição de alguma forma e que aquele mundo ele acontecesse de verdade. Então o Eren ele faz esse contrato com a deusa Ymir para destruir o mundo, o que é claramente uma referência ali àquela imagem onde a gente vê a Ymir fazendo um contrato com um demônio ou com um monstro, que nesse caso seria o próprio Eren, que atualmente no mangá ele é considerado o grande vilão, um grande monstro, né? Pelo menos pela maioria das pessoas. O Eren então ele voltaria para esse universo escolar e todo mundo esqueceria o que ele fez. A teoria ela também usa algumas frases ao longo do mangá que, por mais que sejam ambíguas, e prestem bem atenção que elas são realmente ambíguas, mas talvez elas possam sustentar um pouco, né, servir de um pouco como base para essa hipótese. São falas que podem sugerir a existência de um outro mundo e reforçam e podem também reforçar a ideia de uma vida normal, de personagens tendo uma vida normal. Então a gente tem a primeira fala do Armin falando sobre o Eren, ele dizendo que quer acreditar que existe um mundo lá fora que eles ainda não conhecem. Durante o flashback da Ymir tem a frase final de um dos capítulos que, abrindo aspas, é dito pelo narrador: debaixo desse mundo de dor e sofrimento existe um mundo onde a luz não consegue chegar. O Capitão Magath, ele dizendo o quão feliz ele seria se as crianças que ele treinou tivessem vivido vidas normais. E depois o próprio Eren, ele dizendo, quando ele estava discutindo com a tropa de exploração, ele dizendo que quer que seus amigos tenham vidas longas. Como eu falei, são falas extremamente ambíguas que podem significar tudo ou como podem significar nada. Podem ser mais umas falas que servem ali para o próprio universo mesmo, que a gente já conhece, são completamente conclusivas dentro do que a gente já conhece como história de Shingeki no Kyojin, mas podem também servir como base para essa ideia um pouco menos pé no chão. O terceiro tópico se trata da abertura do anime de Shingeki no Kyojin Ensino Fundamental. Vocês já viram aquele animezinho onde os personagens eles estão dentro da escolinha? Não é esse mangá paralelo, essa historinha paralela que eu tô dizendo aqui, né, que tá servindo como base, mas sim uma outra que é sim animada, que são os bonequinhos cabeçudos que eu almocei agora há pouco. Os personagens cabeçudinhos brincando lá no ambiente escolar também. E nessa abertura a gente vê o Eren ele segurando uma lâmina, que de repente ela troca e vira um lápis. E depois ele acaba acordando naquele universo escolar daquele anime, né? Só que nesse caso seria obviamente um paralelo aqui para reforçar a ideia de que talvez ele passe a acordar dentro do mangá naquele universo escolar que a gente vê no mangá mesmo. O quarto tópico se refere ao final da terceira temporada, onde a gente vê os supostos filhos do Ili Taiba usando o uniforme escolar moderno. Eu já fiz um vídeo um pouco mais antigo falando sobre esses uniformes e sobre a aparência dos filhos, dos supostos filhos que não batem 100%, mas dá pra forçar que talvez eles sejam. Mas se for realmente verdade, talvez seja um reforço para essa ideia de que pode ser que eles também renasçam nesse mundo paralelo onde eles vivem uma vida normal. Tem também o clipe da música de encerramento também da terceira temporada que mostra um elevador que dá para uma cidade de cabeça para baixo, enquanto a letra diz, abre aspas, há sempre um lugar para o qual você pode voltar. E algo que complementa isso é o próprio mundo, o próprio mapa do mundo de Shingeki no Kyojin, que é basicamente o nosso mundo, só que espelhado de cabeça para baixo. Tem também a própria fala do Eren, quando ele tá querendo fazer um contrato com a Ymir, querendo usar os poderes dela, que ele diz que quer exterminar esse mundo, que quer colocar um fim nesse mundo, e não que ele quer colocar um fim no mundo como um todo. Então talvez ele tenha alguma noção de que talvez exista esse universo paralelo, e talvez por isso ele tenha sido tão específico em dizer esse mundo. E tem também a ilustração para a música de abertura dessa quarta temporada, My War, onde a gente vê a Ymir, fundadora Ymir, numa sala de aula. E obviamente, né, ela tá ali com um outfit de guerra também porque se refere ao nome, né, da própria música, que é My War, ou seja, Minha Guerra. Então ela indo pra guerra
também de certa forma, mas o mais importante aqui é ela dentro de uma sala de aula. Então são vários elementos que são colocados ao longo, não só de dentro do mangá, mas principalmente fora, mas de toda a mitologia, que reforçam a ideia da existência de um universo paralelo mesmo. Agora, algumas considerações que eu queria fazer aqui sobre essa teoria. Primeiro, sobre os fragmentos de memória do Eren, né? A gente viu lá no comecinho do vídeo que tem um desses fragmentos que mostra a Mikasa e o Armin desse universo paralelo que parece que está sendo canonizado, se não for um mero easter egg. Pode ser essas duas possibilidades. Ou um mero easter egg, ou de fato uma chance de canonização daquele universo. Mas mais do que isso, tem também um fragmento que mostra a própria fundadora Ymir, sendo que o Eren, ele não tinha conhecido a Ymir ainda até aquele momento, né? Ele ainda estava ingressando nos caminhos, ele ainda estava para conhecer a Ymir logo depois. Só que a gente tem que lembrar que o Eren, ele tem acesso também a memórias do futuro. Então não necessariamente todas essas memórias que ele viu naqueles fragmentos são do passado, mas pode ser que também sejam do futuro. Como o próprio Eren Kruger, ele também teve acesso a memórias do futuro, muito provavelmente, quando ele cita pro Grisha sobre a Mikasa e o Armin, né, dizendo para buscarem fazer amizade e ir até o Armin e a Mikasa. Uma fala curiosa também nesse universo escolar paralelo é quando o Eren ele acorda desse sonho de apocalipse zumbi que teve na escola dele e a reação que ele tem, abre aspas, ele fala o seguinte: eu me sinto envergonhado pela revelação ser um sonho. Ou seja, ele está frustrado pelo fato de que tudo que ele estava sonhando era na verdade um sonho. Tudo que ele estava vivendo no sonho dele era na verdade um sonho. Então talvez isso seja uma deixa do próprio Isayama querendo dizer, olha só, se preparem e não fiquem frustrados se a revelação foi essa mesma. E o próprio Isayama também dizendo em entrevista sobre o final de Shingeki no Kyojin, dizendo que o final é simplesmente o começo. O que eu acho, galera, de forma geral em relação a essa hipótese é que muita gente não faz a menor ideia da existência desse universo paralelo escolar. Eu diria que 99,9% das pessoas não fazia ideia de que isso existia. Então, se isso for colocado e canonizado, mesmo que em partes, dentro de Shingeki no Kyojin, o pessoal vai ficar completamente perdido e vai ter que começar a caçar coisa no meio da internet para tentar entender o que diabo está acontecendo. Essa é uma hipótese. Talvez não seja canonizado literalmente aquele universo que a gente vê, né, no final de cada volume, porque é um universo meio caricato também, né? Não é como se fosse aquela coisa ali, tipo, ultra normal, um negócio meio brincalhão, né? Tem essa pegada meio brincalhona, mas talvez a essência do que é aquele universo, os personagens eles tendo vidas normais, talvez seja inspirado pro final de Shingeki no Kyojin sendo canonizado mesmo. Fora que a existência de um ciclo temporal ela é reforçada várias e várias vezes, principalmente pela fala da Mikasa, por várias falas da Mikasa, tendo vislumbres de lembranças do passado, né, sugerindo coisas que aconteceram no passado, então talvez isso seja canonizado. Mas eu honestamente prefiro a ideia de que aquele universo em si que a gente conhece, esse universo que a gente vê acontecendo em Shingeki no Kyojin, ele próprio se encontra num loop temporal, e não que a gente vai para um outro universo que a gente mal tem conhecimento dentro da obra em si. Mas isso eu pretendo abordar num próximo vídeo que eu fizer, que eu pretendo lançar semana que vem, também entrando mais a fundo ainda em toda essa discussão. Então é por isso que eu preciso da sua inscrição, não deixe de estar inscrito e aproveita também para ativar o sininho e não perder os próximos vídeos que saírem, e dessa forma a gente poder bater a meta de 400 mil inscritos logo logo, beleza, galera? Até a próxima, tchau!